Olá, boa tarde. Em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável para casais do mesmo sexo. A decisão foi um marco na vida de uma parcela da população brasileira que lutava pelo direito de amar livremente, ser respeitada, reconhecida. Este assunto é o destaque do dia do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos agora aos outros destaques. Deputada federal Flor Delis e mais 9 pessoas vão a júri popular. Flor Delis foi denunciada como mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Justiça Eleitoral vai julgar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por suposta propina em doação de campanha. E ainda, Rádio Justiça completa 17 anos no ar. A emissora lança mais novidades, 2 podcasts. Com autorização da 4ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, a Polícia Federal realiza hoje uma operação para apurar a participação de integrantes de grupo empresarial do Nordeste com atuação em âmbito nacional em um esquema de desvio de dinheiro. Estão sendo cumpridos 53 mandados de busca em Pernambuco, São Paulo, Amazonas, Pará e no Distrito Federal. Segundo a polícia, os investigados desviavam os patrimônios das empresas do grupo e transferiram os valores para os sócios e laranjas. Tudo isso para não pagar impostos e direitos trabalhistas de centenas de funcionários. A prática teria gerado prejuízo de quase 9 bilhões de reais aos cofres públicos e aos trabalhadores. A ação de hoje tem o objetivo de colher provas e recuperar o patrimônio desviado e ocultado pelos investigados. E a Justiça de Niterói, no Rio de Janeiro, decidiu levar a deputada federal Flor Delis a júri popular. A parlamentar e outras 9 pessoas são acusadas pela morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A decisão foi da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, do 3º Tribunal do Júri de Niterói, no Rio de Janeiro. Flor Delis foi denunciada como mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela e outras 9 pessoas respondem por crimes como homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e sem a possibilidade de defesa da vítima, uso de documento falso e associação criminosa armada. Em razão da imunidade parlamentar, a deputada cumpre medidas cautelares, monitorada por tornozeleira eletrônica. Os demais investigados tiveram a prisão preventiva mantida. Segundo a magistrada, não houve mudança na situação que justifique a liberação dos acusados. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, relator de processos que tem Wilson Witzel como investigado, denunciado ou réu, reconheceu a perda da competência da Corte para os casos e determinou a remessa dos inquéritos e ações penais para a 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Na última sexta-feira, dia 30, o Tribunal Especial Misto, formado por deputados estaduais e desembargadores do Poder Judiciário Fluminense, condenou o então governador Wilson Witzel pela prática de crime de responsabilidade, a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Bom, o ofício comunicando o resultado do julgamento chegou ao STJ e o ministro Benedito Gonçalves concluiu que não persiste nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função no STJ, nem por continência, nem por conexão. Com isso, a Justiça Federal do Rio de Janeiro terá que examinar a existência ou não de lesão a bens, interesses da União ou de crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica para firmar a sua competência.
A Justiça Eleitoral julgará o caso do ex-deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, por acusação de Caixa 2 na eleição para o governo do Rio Grande do Norte em 2014. Ele teria participado de um esquema para arrecadação ilegal de recursos para a campanha de Henrique Eduardo Alves. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus e reconheceu que compete à Justiça Eleitoral julgar o processo referente aos delitos atribuídos ao ex-deputado federal Eduardo Cunha durante a campanha do também ex-deputado Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte, em 2014. O processo tramitava na Justiça Federal. Os ex-parlamentares foram denunciados pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro em razão de supostamente organizarem um esquema de captação ilegal de recursos, que incluía a indicação de pessoas para cargos estratégicos na administração indireta federal, especialmente na Caixa Econômica Federal. Em contrapartida, teriam recebido valores ilícitos de empresas que pretendiam obter financiamentos da Caixa, além de outras empresas interessadas em fechar contratos com o poder público se Henrique Alves ganhasse a eleição. O valor total recebido e não declarado à Justiça Eleitoral teria chegado a 3,5 milhões de reais. Para o relator no STJ, ministro Antônio Saldanha Palheiro, a prática de Caixa 2 descrita na denúncia, ou seja, emprego de dinheiro obtido em atividades criminosas e não declarado à Justiça Eleitoral para comprar apoio político e pagar dívidas de campanha, sugere o cometimento do crime descrito no Código Eleitoral. Portanto, segundo o ministro, havendo a prática de delito eleitoral, competirá à Justiça Especializada o processo e julgamento do feito. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que discurso de ódio em redes sociais no período pré-eleitoral pode configurar propaganda antecipada negativa. Um eleitor do Maranhão veiculou antes do período eleitoral de 2018 um vídeo em que chamava de nazista o então candidato à reeleição Flávio Dino. Por maioria, o TSE seguiu o entendimento do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Consubstanciando discurso de ódio passível de enquadramento no campo da propaganda eleitoral antecipada, na sua modalidade negativa, exorbitou o agravado dos lídimos limites do seu direito à liberdade de expressão, pois em nada observou, ainda que por parâmetros mínimos, o direito de personalidade do ofendido, cabendo sublinhar, desde logo, inexistir em nosso ordenamento direito absoluto. E no início da sessão de ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, informou que o TSE digitalizou quase 2 milhões de folhas de processos que estão em trâmite na Corte Eleitoral. Agora, a maioria das ações no tribunal já corre de forma virtual. Ao todo, foram digitalizados 7.675 volumes. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento para confirmar ou não decisão liminar do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a extensão de prazos de patentes de medicamentos. O ministro Toffoli atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República em função da pandemia. O julgamento da ação por videoconferência foi suspenso quinta-feira passada após o início do voto do relator ministro Dias Toffoli. Há quase um mês, o ministro suspendeu um artigo da Lei de Propriedade Industrial que permite a prorrogação de patentes de medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos de saúde por tempo indeterminado. Agora o plenário deve manter ou não a decisão de Toffoli. Na prática, a decisão liminar do ministro Dias Toffoli, que suspendeu o trecho da lei, vale apenas para as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos de uso em saúde e não é retroativa. Isso quer dizer que as patentes concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial até o dia 7 do mês passado, data da decisão liminar de Toffoli, podem ter a prorrogação prevista no parágrafo único do artigo que foi suspenso, ou seja, por tempo indeterminado. Para o relator, as patentes de medicamentos e equipamentos de saúde por tempo indeterminado, concedidas neste momento de pandemia, tende a elevar excessivamente os períodos de exploração exclusiva de invenções no combate à Covid-19. E isso vai além da razoabilidade prevista na Constituição Federal e no Tratado sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio,
a qual o Brasil faz parte. E você vai ver a seguir, há exatos 10 anos, o Supremo Tribunal Federal reconhecia a união estável homoafetiva. Os detalhes, daqui a pouquinho, fique com a gente. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. Há exatos 10 anos, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deu mais dignidade e segurança a uma parcela da população brasileira que só queria o direito de amar, sem preconceito. A Corte reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, sujeita às mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Depois de 6 anos de namoro, Anderson e Lauro subiram ao altar. Eles decidiram oficializar a união em uma cerimônia simples, ao pôr do sol, embalados pelos sorrisos de amigos e familiares. O casal confessa, o desejo de se casar foi construído aos poucos. A partir do momento que a gente começou a namorar e ficou realmente que decidimos a ser um namoro sério e nossas famílias se conhecendo, a gente conhecendo a família um do outro, um ciclo de amizade um do outro, e acabou caminhando para isso. O casamento foi em 2012, um ano depois de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Mais do que o direito de amar sem restrição, o STF garantiu segurança jurídica aos casais homoafetivos. Dentro de uma relação homoafetiva é muito mais complicado isso. Às vezes um dos dois morre, ou enfim, fica inválido, acontece alguma coisa desse tipo, e as famílias tendem a não respeitar tanto, sabe, o lado do outro. O julgamento histórico durou 2 dias. Os ministros analisaram conjuntamente ações do Estado do Rio de Janeiro e da Procuradoria-Geral da República. O reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo foi unânime na Corte. Nós daremos a esse segmento de nobres brasileiros mais do que um projeto de vida, mas um projeto de felicidade. O relator das ações no STF foi o ministro aposentado Aires Brito. No julgamento, ele lembrou que a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de discriminação e que ninguém deve ser diminuído por causa da orientação sexual. A obrigatoriedade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, é extraída dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade. Entre 2011 e 2020, o país registrou quase 74 mil casamentos homoafetivos, segundo a Associação dos Notários e Registradores. Já uniões estáveis foram mais de 21 mil em 10 anos, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil. Há 3 anos, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida como patrimônio documental da humanidade pela Organização das Nações Unidas. O que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. Anderson e Lauro ainda não conseguiram sequer escolher as fotos para o álbum de casamento. Momento tão marcante que ainda mexe com a emoção do casal. No dia a dia, a vida de casado é como tantas outras. Ora cumprir com as obrigações, ora viver os bons momentos de cuidar e ser cuidado. Claro, de papel passado. É um casamento assim, que não parece assim, que a gente vai fazer 3 anos de casado já, parece ainda que a gente está em lua de mel. É muito bom viver isso. Eu não imaginava, de fato, que seria tão bom, que eu seria tão feliz casado.
Ai, muito bom. Para repercutir o assunto, eu vou conversar agora com a advogada, vice-procuradora-geral da República na época desse julgamento no Supremo e autora de uma das ações, a DPF 4277, que deu origem a essa decisão tão emblemática do STF. Eu me refiro à subprocuradora-geral da República aposentada, Débora Duprá. Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Rafaela. É um prazer. Você foi muito homenageada na época, ao lado do relator, ministro aposentado Carlos Aires Brito, fazendo aqui um remember de exatos 10 anos. Foi, de fato, uma decisão muito emblemática, significou um marco no que se refere a direitos e garantias dessa parcela da população? Não há dúvida, uma decisão importantíssima, uma decisão que revela, além dos princípios centrais da Constituição, né, da igualdade, da não discriminação, o princípio da dignidade da pessoa humana, mas principalmente o pluralismo dos modos de vida, né, as muitas maneiras de você constituir uma família e a centralidade no afeto, né, isso está em vários votos, né, como as relações elas não têm nenhuma essência biológica, e sim são movidas por amor e por afeto. E por que você acha que, na época, esse assunto enfrentou tanta resistência? Até então não tinha sido aprovado, não tínhamos uma regulamentação de algo tão elementar, muito simples, né? Os mesmos direitos previstos pela Constituição. É porque nós vivemos processos históricos muito excludentes daqueles considerados anormais, né? Daquilo que não correspondia ao padrão moral vigente, o padrão moral hegemônico. É muito difícil superar esses passados históricos. Então, a decisão do Supremo foi muito importante, porque ela não diz respeito apenas a esse caso, ela vai depois repercutir em várias outras pautas de emancipação de sujeitos. Bom, falando de outras pautas de emancipação de sujeitos, em 2018, nessa mesma linha, em 2019, o Supremo enquadrou a homofobia e transfobia como crimes de racismo. Essas matérias já tramitavam há um tempão, se não me engano, era mais de um projeto de lei lá no Congresso, e a matéria não avançava. O Supremo, mais uma vez, diante desse vácuo legislativo, o Supremo foi provocado e precisou dar respostas, e deu mais uma vez. Como é que você encara essa decisão, mais um avanço, o Supremo fazendo papel frente à margem, né? Essas pessoas estavam assim na sociedade. Outra decisão importantíssima, se a gente pegar o direito penal na Constituição de 1988, ele está todo no artigo 5º. É um direito penal econômico, mas ele determina que algumas condutas sejam criminalizadas. Uma delas é o racismo. Por quê? O racismo é você negar essa condição de sujeito a algumas pessoas, negar que sejam pessoas, né? Equipará-las às coisas. E, enfim, todos os atos de transfobia, homofobia, eles significam essa rejeição à pessoa. O Supremo cumpriu aí o seu papel importantíssimo de corte constitucional contra-majoritária, enfrentando a inércia do parlamento na afirmação de direitos. De novo, essa matéria é muito polêmica, não tem adesão da sociedade, daí essa resistência na aprovação de leis? A sociedade brasileira da atualidade, ela é muito diferente da sociedade que gerou a Constituição de 1988. Na ocasião, a sociedade se encontrava em ebulição em busca por direitos. Por razões que nós não vamos discutir aqui, não há espaço, essa sociedade mudou. Mas ela é muito induzida por atores públicos, por atores que estão no Parlamento Federal, estão no governo federal, estão nos parlamentos estaduais, que transmitem esse discurso do ódio, esse discurso de que não é possível prosseguir nessa pauta de emancipação de sujeitos, e é preciso retornar a uma moralidade tradicional. Então, é uma sociedade hoje em dia que é predominantemente conservadora e muito induzida por agentes públicos.
Ô, Débora, mas significa um avanço, né? Só da gente falar sobre o tema, refletir e tá criando ações. Hoje a rede social, ela potencializa bastante isso. As decisões, as iniciativas ganham repercussão, viralizam. Inclusive, em 2018, a decisão que hoje, nós estamos falando, completa 10 anos, exatos 10 anos, a decisão sobre a união homoafetiva, ela se tornou patrimônio documental pela Unesco. Quer dizer, tamanha importância. São movimentos que levam a crer que a gente está mudando, né? Como sociedade, poder judiciário se adaptando às instituições, às novas famílias. Não, eu também acredito nisso. A decisão é importantíssima, ela é um marco para a humanidade, como reconheceu a Unesco, induziu outras cortes constitucionais, cumpriu o papel. E é um fato, né? Os números apresentados em termos de registros de casamentos e uniões homoafetivas são a evidência desse fato, né? Avançou, o Supremo foi o indutor desse avanço, não resta dúvida. E os gargalos, o que a gente tem que fazer para avançar mais? Não, eu acredito que nós temos que conter essa tendência atual do governo em retornar a essa pauta moral de costumes, né? Lembrando que uma ministra disse que agora menina veste rosa e menino veste azul, ou seja, retornando aos estereótipos de gênero que foram superados por essa e outras importantes decisões do Supremo Tribunal Federal. Acho que é um Supremo Tribunal vigilante nesse aspecto e eu me sinto, como cidadã, muito confortada de ter uma Suprema Corte que sabe do seu papel e o exercita com dignidade. E eu te parabenizo pela sua iniciativa, pelas suas iniciativas ao longo da sua trajetória. Débora, que também foi peça fundamental nesse julgamento que hoje completamos 10 anos da união estável no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, parabéns pela homenagem. Obrigada. E você vai ver daqui a pouquinho, tem mais homenagens. A Rádio Justiça completa 17 anos no ar. Não saia daí, continue com a gente. Daqui a pouco uma reportagem especial. A Constituição Federal de 1988 é absolutamente fundamental para o fortalecimento do direito do trabalho no Brasil. Não só porque ela amplia significativamente o conjunto de direitos dos trabalhadores em relação ao texto constitucional anterior, de 1967, mas também porque ela trata da matéria no capítulo dos direitos sociais, no título dos direitos e garantias fundamentais, o que evidencia o zelo do legislador constituinte no tratamento desse tema. Hoje, dia 5 de maio, é dia de festa no Judiciário. A Rádio Justiça faz aniversário. Já são 17 anos no ar, trabalhando para que o cidadão conheça cada vez mais os seus direitos. Você está com a Rádio Justiça, 104,7 FM. Essa voz faz parte da história da Rádio Justiça. O apresentador Walter Lima está na emissora desde a sua inauguração. Criada em 2004 pelo então presidente do STF, ministro Maurício Corrêa, a Rádio Justiça recebeu a missão de aproximar o Poder Judiciário da sociedade. O grande desafio nesses 17 anos da Rádio Justiça, com toda certeza, foi fixar a emissora como uma emissora de conteúdo do Judiciário e que interessasse realmente ao público ouvinte. Felizmente, o público ele tem dado o retorno a todos nós por conta do trabalho que é desenvolvido. Retorno como da advogada Hannah Gomes, que acompanha a emissora desde quando ainda estudava Direito. Ela traz pontos de vista do direito diferentes e acessíveis a toda a população. Não é uma rádio estritamente técnica, ela pode ser ouvida por qualquer cidadão, mesmo que não seja um operador do direito. Mas alcançar esse objetivo não foi tarefa fácil. O gerente técnico da Rádio Justiça, Roberto Rosenberg, está na emissora desde a inauguração e lembra das dificuldades do início. A nossa Rádio Justiça entrou no ar em 2004 com um equipamento muito precário. Um transmissor de potência reduzida foi colocado lá no Colorado, na área dos transmissores, e cobria uma pequena área em volta
do próprio Colorado até a asa norte, mas não tinha uma abrangência que uma emissora de rádio precisava ter. Em 2007, a rádio teve outro avanço. A então presidente do STF, ministra Ellen Grace, inaugurou a nova frequência, 104,7 MHz, que permanece até hoje. Sintonize seus direitos. Os avanços não param, mas os desafios também não. Com a pandemia, a rotina de trabalho precisou mudar. Apenas 1/3 dos profissionais fica na redação. O restante trabalha de casa. No estúdio, somente o apresentador pode ficar sem máscara e apenas no momento da locução. As entrevistas só podem ser feitas por telefone. Mesmo assim, o trabalho ainda é muito gratificante, porque tudo que é feito aqui é para tentar oferecer ao ouvinte a melhor combinação possível de uma boa música e de uma informação de qualidade. É essa preocupação com a qualidade que faz com que a Rádio Justiça continue buscando novas formas de chegar ao ouvinte. São 17 programas entre jornais, programas de música clássica e até mesmo uma radionovela. No mês em que completa 17 anos, a emissora lança mais novidades: 2 podcasts. O Plenárias é produzido em parceria com a TV Justiça. Todo sábado às 7h, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zuccolotto fazem um resumo dos julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Semana em Pauta apresenta todas as sextas-feiras, às 5h30, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. E quem não puder acompanhar os podcasts na programação da rádio, pode ouvir quando e onde quiser. Basta acessar o programa no site da Rádio Justiça ou no Spotify. Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. Novidades, boa música e informação. Uma programação feita com carinho para aproximar cada vez mais judiciário e sociedade. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Dial 104,7, você pode acessar em todo o país a hora que você quiser, pela internet também, Rádio Justiça. Parabéns a todos os meus colegas queridos da Rádio Justiça, vida longa, essa rádio tão bacana, que tem música boa, faz um trabalho sensacional. Parabéns a todos, ótima tarde para você que me acompanhou, muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.